Sejam sempre bem-vindos aqui em nosso espaço Caminho da Luz. O tema que nós escolhemos hoje é um tema que as pessoas têm me perguntado demais isso, e as pessoas não conseguem entender esse aspecto, que é o porquê, se nós somos seres espirituais, né? Se nós estávamos nas dimensões elevadas no universo, por que o espírito precisa descer à matéria, viver uma experiência no mundo denso da matéria, se ele já é um ser divino? Qual a necessidade de se viver essa experiência na matéria? Né? Às vezes, quando nós estamos aqui na matéria, quando nós estamos nessa condição e não nos lembramos de nada, nem mesmo de quem realmente nós somos, fica muito difícil entender essa questão. A gente fala, poxa, eu vou morrer, né? Vou lá no plano espiritual, estou no bem bom, lugar legal. Vocês viram a Cidade do Nosso Lar, no filme do Nosso Lar lá, né? Do Chico Xavier. Puta, cidade bonita, tudo funciona, né? Por que eu preciso descer aqui onde nada funciona? Né? Não tem transporte, é tudo confuso, aquela coisa toda, né? Por quê? Qual que é a necessidade que o espírito tem de descer e viver também uma experiência do esquecimento, sem se lembrar daquilo que realmente ele é? Nós temos que começar a entender essa jornada de uma maneira muito mais ampla. As pessoas perguntam, se eu sou Deus, como todos os grandes mestres dizem, Jesus, né, diz, conhece a ti mesmo e você conhecerás a Deus. Se eu sou um Deus, por que eu estou nesta condição atualmente? Né? De sofrimento, de angústia, de depressão, de frustração, usando um corpo cheio de doenças, às vezes cheio de defeitos, né? Um corpo que às vezes não é bonito fisicamente, eu tenho defeito, nasci com essa condição. Por quê? Por que viver experiências em planos densos da matéria? Muito bem. Então nós temos que ir mais fundo na coisa. A primeira pergunta, por que existe o universo gigantesco como um todo? Com bilhões e bilhões e bilhões de galáxias. Né? Então nós temos que começar a entender Deus de um outro jeito. Porque é aquela velha história, se vós sois deuses, né? O que é Deus? Qual o sentido verdadeiro da palavra Deus e do conceito? É claro que cada cultura na Terra, cada povo construiu a sua religiosidade e construiu a sua visão de Deus. Só que a maior parte dessas religiões e dessas visões de Deus, elas partiram daqui de baixo. Ou seja, o cara nas trevas, ignorante, confuso, perturbado, com uma visão mínima de nada, esse cara é que construiu o modelo de Deus. Vocês estão me entendendo? Então, quando você estuda o taoísmo clássico, o livro de Lao Tzu, por exemplo, o primeiro texto, o Lao Tzu tem um livro chamado Tao Te Ching, tá? Esse livro contém 81 poemas clássicos do taoísmo. E o primeiro texto, Lao Tzu, vai falar sobre a natureza de Deus. E o mais engraçado, né, que neste livro, nesse primeiro texto, qual que é a concepção dos taoístas sobre Deus? Então, Lao Tzu abre o texto assim, olha. Nós estamos num estado de tal ignorância, de tal compreensão de nós mesmos e do universo, que qualquer modelo que eu fizer sobre Deus, certamente vai estar errado. Vocês entenderam? Então o taoísmo clássico, na sabedoria do grande Tao, esse aqui é um livro que eu fiz a tradução, do Tao Te Ching, tá? Onde tem os 81 poemas. E o primeiro poema é exatamente Lao Tzu falando sobre o seu estado atual de ignorância e de compreensão do universo,
Se ele fizer o modelo de Deus nessas condições, certamente este modelo vai estar errado. E mais errado ainda seria você viver em função desse modelo e passar esse modelo como uma verdade para milhões de outras pessoas no mundo. Seriam um monte de outras pessoas vivendo um caminho distorcido e uma religiosidade errada. Por exemplo, todos nós acreditamos ou temos uma visão nas nossas religiosidades que Deus é tudo. Deus é amor, Deus é a perfeição do universo, Deus é o grande criador do universo. Com este modelo e com essa concepção de Deus, nós achamos que se Deus é a perfeição total, Ele não precisa mais de nada. Ele não precisa fazer mais nada, não precisa aprender mais nada, não precisa compreender mais nada, porque Ele já sabe tudo, Ele é o Todo-Poderoso. Né? Agora você vai então perguntar, se Ele é o Todo-Poderoso e nós somos parte desse ser divino, por que estamos aqui nesta condição? Ou melhor, por que Ele nos enfiou a nós mesmos nessa condição? Ou se nós considerarmos deuses, né? Porque nós mesmos nos enfiamos nessa condição. Então, na verdade, os nossos grandes erros, quando as pessoas fazem essa pergunta para mim, é você partir da sua concepção que você tem de Deus e do grande Criador do universo. Você tem que colocar na sua cabeça que tudo que você sabe de Deus é errado. Ou seja, nós não sabemos absolutamente nada sobre Deus nesse nosso atual estado de consciência. Isso não significa que nós não sabemos, nós podemos saber, mas ele está oculto. Se eu não sei, olha que um cara chegou assim para mim, começou a discutir Deus, né? Eu perguntei, porra, você não sabe nem quem é você, que você vive o dia inteiro com você? Como que você quer saber de Deus, cara? Você não sabe nem quem você é, de onde você veio, quais as encarnações passadas suas, onde você esteve, quem você é. Se você não sabe isso, como é que você quer construir um modelo de Deus? É muita pretensão do ser humano. E as religiões, na verdade, elas sempre criaram esses modelos para dominação, para controle. Ela cria demônio, ela cria um céu, ela cria um inferno, e ela cria o terrorismo religioso. O terrorismo religioso é aquele, ó, se você não seguir as leis, ó, você vai para o inferno. E se você só tem a salvação se você vier na minha igreja. Através da minha igreja você vai ter a salvação eterna. Então isso nós chamamos de terrorismo religioso. Onde as pessoas criam um modelo do divino, criam um modelo do demônio, do diabo, criam o terror e falam, olha, eu tenho a solução. Você vem comigo, né, paga o dízimo, né, dê toda a sua grana para mim, que você vai estar salvo. Então isso é muito complicado, né? É muito complicado. A maior parte dos grandes e verdadeiros mestres que passaram pela Terra, Buda, Jesus, Krishna, Rama, Confúcio, Lao Tzu, todos esses grandes mestres apontavam que a solução está aqui, no autoconhecimento. Eu preciso saber primeiro quem eu sou. Depois disso eu posso entender o resto. Entendeu? Então, qual a filosofia que mais se aproxima disso é o taoísmo, que ele tem essa visão. No taoísmo não há um modelo de Deus. Se não há um modelo de Deus, também não há um modelo de demônio aqui. Também não há um modelo de céu e inferno. Não existe. Tá? No budismo clássico, o budismo do grande Buda é a mesma coisa. O Buda, ele não discursa nenhuma vez sobre vida espiritual, plano espiritual, sobre espírito, nada. Ele fala assim, o meu trabalho é despertar aqui você. Meu trabalho é com você, com esse ser que está aqui. Eu não quero saber do transcendente, do espaço, eu vou despertar você. Quando você despertar, você vai viver a experiência.
Aí você vai se iluminar. Por Oriente, para o budista, é a iluminação. Você vai se iluminar. Iluminar é ampliar a sua consciência e perceber toda essa outra dimensão, essa outra realidade que cerca. E iluminação para o budista é você acordar, relembrando de todas as suas vidas passadas, relembrando de todas as suas vidas no plano espiritual, nas cidades astrais, e relembrando de onde você veio antes da sua primeira encarnação na Terra. E antes disso, nós vamos fazer um retrocesso agora, que vocês vão achar interessante, para a gente nos posicionarmos e entendermos o porquê estar na matéria. Então nós vamos fazer um retrocesso. Se nós nos considerarmos criaturas eternas, incriadas, da mesma forma que o próprio Criador, né? Se nós somos manifestação desse divino, desse ser divino, nós somos incriados. Nós podemos manifestar-nos na matéria em alguma época, em algum momento, por uma decisão maior. Né? Então, olha que interessante. O Buda, eu sempre uso esse argumento é muito legal. O Buda levantava a sua mão e falava assim para os seus discípulos: meus alunos, vamos imaginar que esses dedos que estão aqui em minhas mãos sejam encarnações suas na Terra. Vamos imaginar que essa daqui seja a sua primeira, essa encarnação agora na Terra que você está vivendo. Você tem um rosto, você tem um corpo, uma cara. E vamos imaginar que essa aqui seja a sua encarnação anterior a esta. Você tinha um outro rosto, uma outra cara, uma outra forma física. Você podia ser negro, japonês, alemão, vai lá saber. E essa aqui é anterior da anterior. E esse intervalo entre os dedos aqui é o tempo que você passa nas cidades astrais, no plano espiritual. E aí ele vai, e essa aqui é anterior da anterior, e vamos imaginar que essa daqui seja a sua primeira encarnação na Terra. Okay? Então você tinha um rosto nessa vida. Aí ele faz o seguinte questionamento aos discípulos: e antes dessa primeira encarnação, qual era o seu rosto original? De onde você veio? Se nós considerarmos uma alma mais eterna, para a maioria das pessoas que tem uma visão muito curta e acredita que só existe o planeta Terra no universo, michou, né? Ele já não sabe mais nada, né? Fala, agora eu vim lá de Deus. Isso é muito fácil fazer uma resposta dessa, né? Quando você fala vim de Deus, significa não sei. Todas as vezes que as pessoas dão uma resposta assim para você, isso aqui são coisas de Deus. Isso aí porque Deus... Não é porque ele não sabe. Isso significa não sei. É a mesma coisa que falar aquela elucubração grega, matemática grega, vim do infinito. O que é infinito? Também não sei. Infinito é uma palavra grega para simbolizar a palavra não sei. Vocês sabiam disso? Não? Então aprendam agora. Toda vez que alguém fala assim, tende a infinito, então você fala, tende a não sei, não sei. Todas as vezes que os matemáticos criam aquela visão, o universo se estende até onde? Até o infinito. Isso é bobagem. Se estende até onde? Não sei. Essa é a resposta mais concreta, mais correta. Tá certo? Então eles inventavam palavras, né, para dizer não sei. Então, vamos imaginar de onde eu vim. Então nós vamos voltar lá atrás e nós vamos começar a imaginar uma coisa muito interessante. Vamos tentar imaginar, os astrofísicos, né, já determinaram, os chamados cosmólogos, os cientistas cosmólogos, que é a minha área. Eu sou da área da astrofísica e da cosmologia, dentro da física, né? Então, uma área da física chamada cosmologia, né? Vamos dividir essa palavra. A palavra cosmos, em grego, significa ordem. Apenas isso. Então, nós temos duas palavras em grego, né? Muito interessante, ó. Cosmos. E o contrário de cosmos é caos. Como caos vocês já conhecem, né? Caos é a desordem, né? Então, cosmos seria a ordem. Ou seja, então uma ordem universal.
Então, quando a gente vai estudar a logia do cosmos, nós vamos estudar esta ordem universal. Então, os cosmólogos querem entender todo esse universo que existe aí, além da Terra, além dos planetas, como que tudo isso se formou, como tudo isso evolui e para onde tudo isso vai. Então, as 3 perguntas fundamentais da cosmologia é: o universo teve um início? Teve uma criação? O universo terá um fim? O universo é eterno? E qual que é o tamanho do universo? Ele se estende até onde? Ele tem um volume definido? Ou seja, um tamanho em 3D, um volume? Ou, não sei, vai até onde tem infinito, aquela ideia de infinito nosso que não acaba nunca. Então, os astrofísicos e os cosmólogos, sem pensar no que a gente chama de Deus, essa religiosidade, eles começaram a buscar essas respostas. E à medida que a astronomia e a astrofísica foram evoluindo, a tecnologia foi evoluindo, os cientistas começaram a enxergar cada vez mais longe. Isso é muito interessante, porque a igreja, né, durante a Idade Média, ela ditava a verdade. Né? Ela ditava as verdades. E todo mundo tinha que consumir essa verdade, principalmente no Ocidente, né? Vamos pensar no Ocidente, porque no Oriente lá não tinha muita ação. Então a igreja, ela tinha um poder muito grande de determinar o que era verdade e o que não era verdade durante toda a Idade Média. E a verdade da igreja era uma. Todo o universo que está aí fora, as estrelas, tudo isso aí não passa de um negócio para enfeitar o céu do homem. E tudo que Deus criou é a terra. E a máxima criação, todos os animais, todos os seres, que é o mito da criação que tem na Gênese mosaica, né? Tal, né? Você tem ali este mito da criação, todos os animais, o homem sendo criado à imagem e semelhança de Deus, o máximo da criação divina. Então, para a igreja da Idade Média, tudo que existia era a Terra. O que estava lá fora, e tudo girava ao redor da Terra. A Terra era o centro do universo conhecido. O sistema, né, geocêntrico. É importante entender como a consciência, as ideias foram evoluindo ao longo do tempo. É óbvio que um povo, presta atenção, um povo que tenha essa visão de universo, vai construir o pior modelo de Deus que pode existir. Uma concepção de universo desse tamanho, a sua concepção de Deus também vai ser tola e primitiva e desse tamanho. Né? Um Deus mais opressor do que realmente o real, o que existe na verdade. Então, é muito interessante que quando Galileu pegou uma luneta, pegou um instrumento óptico e começou a olhar para o céu, essa relação entre ciência e espiritualidade ela é muito importante. Porque essa relação entre ciência e espiritualidade foi dar ao homem uma nova visão de universo e também uma nova visão de si mesmo e o questionamento. O porquê eu no meio disso tudo? Porque até agora, teoricamente, o homem não encontrou nenhuma outra forma de vida no universo. Parece que ele existe isolado no meio disso tudo. Isso dá uma sensação de solidão muito grande. É uma terrível sensação essa. Né? É porque a ciência ainda não quer aceitar os discos voadores, ETs que estão aí visitando, andando para nossa. E nem quer também aceitar a vida após a morte, né? Essa questão toda que a gente está discutindo aqui. Então, quando ele aponta a sua luneta, Galileu, ele começa a fazer grandes descobertas que contrariam as ideias da igreja. Ele começa a descobrir que a Lua não era aquele astro imaculado, né, que a igreja colocava, um astro divino. Mas todo cheio de montanha, cratera, buraco, igual aqui. Já começou. E quando ele aponta a sua luneta para Júpiter, é o grande chance da história. Porque ao redor de Júpiter, ele vai encontrar 4 luas que giram ao redor de Júpiter.
né? Mas a Terra não era o centro de tudo, tudo tinha que girar ao redor da Terra. E pela primeira vez o cientista mostra que isso não é verdade, que a Terra não é mais o centro das coisas. Isso começou então a descentralizar. Então aí começou, nesse exato momento, a coisa fez assim, ó, a igreja foi para lá e a ciência se desvinculou totalmente da religião e foi procurar a verdade. Como diz o Arquivo X, a verdade está lá fora. Quem assiste Arquivo X, né? Primeira abertura do programa, né? Tem, a verdade está lá fora. E a ciência foi fundo na observação do lá fora. E isso foi muito importante para mudar a concepção e não deixar que esse tipo de religiosidade dominasse mais o mundo e o pensamento humano. Foi muito bom isso. Foi uma grande libertação dos dogmas e dos ensinamentos de uma primitiva igreja. Ok? O que essa ciência foi então investigar? Ela começou a estudar o universo. Nós já vamos já voltar na questão do nosso espírito aí, gente. Fica tranquilo, tá? Então, a primeira coisa que a ciência descobriu é que nós somos um planeta que estamos circulando um Sol. Nós pertencemos a um sistema solar. Na verdade, o Sol é o centro desse sistema solar, onde os planetas circundam ao redor do Sol, e nós somos o terceiro planeta, né, com relação à distância ao Sol, porque aqui tem Mercúrio, tem, né, Vênus, depois tem Marte, e aí vai embora os 9 conhecidos aí. Mas, com o passar do tempo, né, a astrofísica percebe que isso também se tornou uma coisa muito pequena. Ele percebeu que este nosso Sol, que carregava os 9 planetas aqui, era uma estrela, um conjunto mergulhado numa estrutura gigantesca, batizada pelos cientistas de galáxia. E esse nosso Sol se localizava numa periferia dessa nossa galáxia, e esta galáxia, batizada pelos cientistas de Via Láctea, era composto por mais de 200 bilhões de sóis. Hoje os cientistas descobriram que planetas ao redor de outras estrelas é uma coisa muito comum. Nós já catalogamos e descobrimos mais de 500 planetas, olha, mais de 500 planetas orbitando outras estrelas. Estrelas aqui ao nosso redor. Mostrando que sistemas planetários é uma coisa comum no universo. Que já a astrofísica encontra planetas muito parecidos com a Terra, com condições de ter vida como a Terra. Né? Agora, veja bem, você tem que se perguntar, voltando aqui na cosmologia, a principal pergunta é: quem criou o universo? Quem? Qual a idade do universo? Então, vamos mais longe. À medida que os telescópios foram aperfeiçoando, os cientistas, eles saíram dessas estruturas com os nossos telescópios, começamos a olhar para fora. Começamos a olhar em todas as direções, tentando mapear o universo. Nós começamos a encontrar figuras assim, ó, verdadeiras espirais. Um monte delas. Distantes, separadas uma das outras, nós começamos a encontrar muito. A maior parte delas são espiraladas assim. 80% das outras estruturas que a gente encontrava era assim. Às vezes a gente encontrava uma borrada, assim, um borrãozinho estranho, sem forma nenhuma, tal, mas a maioria era assim. Os cientistas perceberam que essas estruturas, elas estavam muito além dessa estrutura que nós chamávamos de galáxia. 200. Eram, na verdade, ilhas
que se espalhavam pelo universo em todas as direções que você olhava com o telescópio, todas as direções, elas apareciam. Elas apareciam. Os cientistas tiravam foto de uma determinada região do espaço. Numa foto, numa única foto, o cara ia revelar lá, aparecia cerca de 60 mil estruturas como essa. Numa direção. A hora que ele fotografava em outra, em outra, em outra, esses conjuntos de galáxias eram chamados de aglomerado de galáxias. Os cientistas já catalogaram mais de 100 milhões, escuta o que eu estou falando, mais de 100 milhões de estruturas como esta. E cada galáxia, o tamanho dessas galáxias varia em relação à nossa. Elas podem ser um pouco menores e muito maiores que a nossa. Tem galáxias que os cientistas batizam de galáxias gigantes, que chegam a ter 3 trilhões de sóis. 3 trilhões de sóis. Então você imagina que atualmente os cientistas descobrem então que, nessa questão, nós saímos da Terra, olha agora, a Terra estava aqui, nós começamos a olhar em volta, cada vez mais ampliando nossa visão ao redor da Terra, e nós fomos perceber que o que nós encontramos aqui é algo tão grande, tão vasto, tão gigantesco, que a Terra se tornou um pequeno grão de areia no meio disso tudo. E a pergunta, qual é a importância da Terra em relação a esse cosmos, esse universo como um todo? Poucas pessoas que andam todos os dias, estão na balada, estão nos botecos, estão nos bares, pensam ou sabem que isso é assim. E vão começar a levantar os questionamentos. Por que eu estou aqui? Por que eu estou aqui? Por que eu não estou nessa outra galáxia aqui, nessa outra, e assim por diante? Por que estou aqui na Terra hoje? Então, quando vocês começarem a pensar um Deus, você tem que pensar um Deus que criou, gerou e cuida de tudo isso daqui. Ok? Então nós astrofísicos, nós começamos a pesquisar e a estudar e a tentar responder aquelas perguntas fundamentais. Primeiro, o universo teve um início? O engraçado é que quando nós começamos a olhar as galáxias, nós percebemos que todas as galáxias estavam se afastando. Assim, ó. E todas se afastavam com uma velocidade muito alta. A pergunta que não queria calar era, se elas hoje estão se afastando, vamos retroceder no tempo? Significa que no passado elas estavam mais juntas. E os cientistas tentam fazer um cálculo através da velocidade que elas estão e aonde elas estão hoje. Quanto tempo atrás elas estariam praticamente todas juntas num ponto? Isto dá 13,7 bilhões de anos. Isso com as medidas atuais. Então, essa seria a idade do universo atualmente medida pelos cientistas. E os cientistas acreditam que antes disso, nesta idade, não tinha a matéria, não tinha estrela, planeta, galáxia, não tinha nada disso. Portanto, nós não poderíamos existir como tal. Como matéria. A própria matéria que nós chamamos isso aqui, ela não existia como nós conhecemos hoje. Então, existia uma coisa que os cientistas acreditam que nesse ponto ocorreu uma grande explosão e o universo teve um início aqui. Ok? E toda essa matéria, todo esse apunhado de trilhões de galáxias, de bilhões que deve ter de galáxias, faz parte dessa matéria, dessa energia original. Ok? Agora, até hoje a ciência não entrou nessa questão ainda, mas nós, um grupo de físicos, nós estamos entrando. Quem ou que consciência teve a intenção de gerar tudo isso dentro dessa ordem universal?
Só para vocês terem uma ideia de tamanho do universo e da posição que o homem está hoje em relação a tudo isso. Quando vocês pensarem um Criador, um Deus, e quando você rezar para Deus também, você fala, ai meu Deus, professor, me ajuda, olha, estou com um probleminha na costa aqui, dá para o senhor ajudar, meu Deus? Você está rezando para um Deus que tem todo esse problema aqui para resolver. Ele está cuidando de bilhões de galáxias, de mundo, tatatá. Eu quero saber se ele vai ter tempo para apoiar a sua coluna, a sua dor na bunda, não sei aonde. E principalmente dor de cotovelo. Eu tenho muita gente que, ai meu Deus, perdi meu namorado, ajuda, rouba meu namorado. Traz meu namorado de volta. Você acha que Deus tem tempo para essas coisas? Como é que isso funciona? Porque todo mundo, como as pessoas são ignorantes, né? Elas não sabem nada, então Deus, né? Reza para Deus. Eu tenho que sempre falar, você tem que rezar para santo desocupado. É aquele que não tá, ninguém conhece, ninguém invoca, né? Aí o cara vai lá dar um jeito. Esses caras. Então vocês estão percebendo que quando vocês olharem agora a criação desse Deus hipotético que você imagina em sua cabeça, você reza todas as noites, e você quer saber qual é o meu papel agora no meio disso tudo. Porque a Terra, ela está numa dessas ilhas aqui, encrustada lá no nada. Tá ok? Então agora vamos voltar no... Os indianos têm uma concepção de um Deus manifesto em todas as coisas. Depois a gente vai tentar explicar por que tudo isso aconteceu. Vamos imaginar uma época anterior a 13 bilhões de anos, onde o universo não existia material. Vamos imaginar que existia uma energia. É assim que os indianos chamam. Existia algo que eles chamam de Brahma. Não é a cerveja, hein? Brahma. Não é a Brahma. Mas essa é a sacada da cerveja, viu? A cerveja Brahma, ela pegou o nome do deus indiano por causa da vibração que ele tem. Essa vibração, ela acaba envolvendo as pessoas. É um marketing isso. E vamos imaginar que tudo que existia de possibilidade no universo estava aqui. Só que o cientista, ele acha que tudo a partir daqui vai acontecer ao acaso. Mas nós não, nós vamos dar a esse Brahman uma coisa chamada consciência. Além de ele ser uma energia que vai ser possível criar toda essa matéria, mas este Brahman, esta energia primordial, ele tem uma consciência. Ou seja, ele é um ser vivo, vamos assim dizer. Tudo que é consciente é vivo. Essa é a concepção dos indianos. E eles dizem o seguinte, depois eu vou mostrar com os indianos, depois nós vamos tentar entender por quê, ok? Tudo que existe hoje no universo é emanação de Brahma. Ok? Então, os orientais, eles acreditam que Brahman vai se manifestar, resolveu criar universos. Ok? Mas, para criar esses universos, ele precisou usar uma matéria-prima. E qual a matéria-prima que existia para ele usar para criar esses universos? Só existia ele mesmo. A sua própria matéria-prima. Não existia outra. Então ele usa a sua própria matéria-prima vai criar o que nós chamamos de universos. Né? Vários universos. Segundo a visão Brahmani dos indianos, ele cria
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 universos. Esse número aqui, ele não vou dizer que é um número exato, é um número simbólico. Tá ok? Tá? Mas só para a gente poder pensar. E cada universo que ele cria a partir da sua própria substância, ok? Vai se tornando universos mais densos. Até chegar neste sétimo, que é o universo das galáxias, que é tudo isso aqui que nós acabamos de falar agora. Ele cria bilhões de matéria, de galáxias, estrelas, numa dimensão, espaço-tempo, ele cria o próprio espaço, o próprio tempo. Tudo nessa questão. Mas, uma coisa os indianos nos dizem, e que aqui no Ocidente desconhecemos. Cada partícula, cada elétron, cada próton, cada matéria que se manifesta nessas dimensões, carrega com ela parte da consciência. Então, tudo tem consciência. O elétron, a menor partícula da matéria conhecida, também tem consciência. Porque é manifestação desta consciência cósmica. E tudo, nunca, segundo essa visão, essa coisa está desconectada ou separada. A divisão, ela aparentemente está dividido, mas não há nada dividido. A física quântica hoje mostra isso, que a gente construiu modelos interessantes da física quântica, das teorias de campo, onde na verdade tudo no universo estabelece um tecido de conexão quântica. Então, nestes universos criados, o próprio Brahma manifesta partículas, começam a manifestar em universos cada vez mais grandes, ele vai subdividindo-se. É como se ele dividisse. Essa aqui divide em várias, essa divide em várias, essa se divide em várias. Quando chega aqui, essa vai se dividindo. Quando chega no plano mais denso, ela vai se dividindo mais ainda. E quando chega aqui, ela vai se dividindo. Quando chega na matéria, está no plano espiritual, ela vai descer na matéria. Ok? A ideia é povoar o universo inteiro criado de consciência. Todas essas galáxias que foram criadas não foram criadas à toa. Os bilhões de sóis em cada galáxia não foram criados à toa. E os mundos e planetas em cada galáxia também não foram criados à toa. Às vezes eu posso olhar um planeta Júpiter, por exemplo, que é um planeta gasoso, que tecnicamente não tem forma de vida nenhuma lá, certo? A pergunta, por que ele existe? Qual o papel desse planeta no contexto? Se nós imaginarmos que cada centelha, cada molécula carrega uma parte de uma consciência, alguma coisa a consciência está aprendendo nessa estrutura gerada. Nós chamamos o seguinte, que a menor partícula de consciência que pode ser manifestada, nós chamamos de mônadas. Mônada. A mônada. Significa o seguinte, que a ideia de Deus foi, Ele próprio cria a partir da sua própria substância e parte da sua consciência se divide também e se manifesta em todos os níveis da sua própria criação. Aí você pode pensar, o que eu sou? Eu sou exatamente uma centelha, uma parte de Brahma, manifesto aqui na Terra. Para quê? Para ir em busca de uma experiência. Ir em busca de uma experiência. Vocês têm que se considerar enviados de Deus à matéria para vivermos uma experiência. E após viver essa experiência, não tem um outro sentido na existência cósmica a não ser retornar.
Mas toda essa descida e manifestação está dentro de uma grande ordem. Quando o indivíduo está na mais profunda densidade, ele não tem consciência de si próprio, de si mesmo, como parte integrante disso tudo, devido à sua grande divisão. Mas à medida que ele retorna, ele ascensiona, ele volta, o seu nível de consciência vai se ampliando e ele vai cada vez mais se conectando ao ser maior, à consciência cósmica. Então, seres que estão nesta dimensão maior, seres que estão nessa dimensão superior, né? Eles têm um grau de consciência muito maior do que está acontecendo nos níveis mais baixos. Por isso que lá na cidade Nosso Lar, por exemplo, né, quando o André Luiz se manifesta um indivíduo sem consciência, nem sei o que estou fazendo aqui, nem sei que eu morri, né? Que significa? Lá já tinha um grande grupo de seres mais acordados, mais despertos, que coordenavam essa experiência de subida e descida, né? Coordenavam a recepção dessas pessoas que chegavam, acordava elas aos poucos, e também preparava o retorno dessas almas à reencarnação, ao retorno à experiência na matéria. Ou seja, significa que quem está num nível maior de percepção da realidade pode entender melhor a questão do porquê a experiência na matéria. Né? Mas os grandes mestres, como eles estão nessa dimensão, eles sabem que eu ou você, ou a formiga que passa aqui diante de nós, é, na verdade, uma manifestação da consciência divina. E a única coisa que necessita é o tempo para que nós voltemos a nos lembrar daquilo que somos e o que viemos fazer aqui na matéria. É buscar experiências, é viver coisas e retornarmos levando esse ensinamento. Olha que coisa interessante. Uma vez, como físico, como eu fiz desde muito jovem, eu não conseguia entender isso. Né? A nossa tecnologia, por exemplo, ela é tão pobre que você vê, para a gente mandar um homem na Lua, as nossas naves espaciais é uma verdadeira carroça. Né? Você viu o módulo lunar, vai pousar na Lua, aquela coisa, parece um bicho, né? Uma coisa horrível, aquela porcaria lá, né? Não me convide que eu não vou andar numa treco dessa, mas nem pagando. Que é suicídio, é praticamente suicídio você entrar numa nave terrestre para tentar ir para o espaço. E eu comecei, aí vem a Enterprise do Spock, né? Aquele puta seriado maravilhoso, Jornada nas Estrelas, puta nave terrestre sofisticada, ano 2000 e lá vai cacetada, né? O homem já navegando para o espaço. Mas mesmo assim, o Spock nunca, e o Capitão Kirk, eles conheciam, mas nem 1/1000º da galáxia nossa. Tem 200 bilhões de sóis a nossa galáxia. Para a Enterprise viajar e conhecer todas as estrelas da nossa galáxia, eu fiz uma conta. Se a Enterprise tivesse uma viagem instantânea, porque ela já tem a dobra espacial que demora tempo ainda, demora 3 dias, 4 dias, ficou navegando lá para chegar no outro ponto, né? Eles chamam de vida galáxia em setor, inclusive é engraçado, né? Que o setor alfa na Jornada das Estrelas é o setor onde nós estamos, onde está a Terra. Aí, eles pegam a galáxia e fazem assim, ó, para vocês entenderem como é que funciona a coisa. Até a Jornada das Estrelas é bem científica, eles montam a coisa bem direitinho. Tem a galáxia nossa, tem o núcleo e tem os braços espirais. Aonde está o Sol está mais ou menos aqui, eles chamam isso de quadrante alfa. Então esse quadrante alfa, para eles, ele tem um tamanho. É até onde as naves terrestres conseguiu explorar. Então isso é o quadrante alfa. Aí eles pegam, né, beta, tal, até mapear. Aí do outro lado da galáxia tá as W da letra lá, né, do alfabeto nosso, que o nego nunca chegou. Certo? Então,
Mesmo com aquelas naves sofisticadas, ele não consegue explorar 100 mil estrelas ao redor de nosso próprio Sol aqui. 100 mil em bilhões não é nada. Então, eu fiz uma conta, olha só, se eu inventasse uma nave, eu entrasse nela, apertasse um botão, ela pulasse de estrela em estrela, assim, ó, e eu desse 24 horas terrestres para você permanecer em cada estrela, mapear, estudar, fazer tudo que tem ali e pular. E pulando, para conhecer, né, todas as estrelas da nossa galáxia. Que é a visão do conhecimento humano de uma forma individualizada como nós, né? Como a ciência pensa em investigar o universo, como a NASA pensa em investigar o universo. Bom, eu falei, isso é impossível, isso não vai acontecer. Pode parar que esse método está furado, eu falei para os cientistas amigos meus. Vocês não vão conhecer o universo nunca através dessa tecnologia, dessa visão. Você é pobre. Primeiro, tem 200 bilhões de estrelas na galáxia. Na nossa galáxia só. Logo, vai demorar 200 bilhões de dias terrestres para você visitar todas as estrelas com essa minha máquina, com essa nave minha sofisticada. E ficando um dia só, né? Que não é nada. Bom, 200 bilhões de dias dividido por 365 dias, que é equivalente a um ano terrestre, isso vai dar a bagatela, presta atenção, cerca de 600 milhões de anos. Os números são bons, né, para a gente avaliar quem somos nessa história. Vocês percebem que depois que acabou a nossa galáxia, eu tenho mais milhões, bilhões de outras galáxias para você investigar, se você achar que você é um indivíduo? Então é óbvio que essa visão de universo, e eu vou morrer ainda, né? Os cientistas, o ser humano morre, não dura 100 anos que já morreu. Então quando que eu vou conhecer o universo? Olha que louco. Então a visão brahmanista ela é mais interessante. Eu não preciso fazer nenhuma viagem espacial. Eu não preciso sair de mim mesmo para conhecer o universo como um todo. Não preciso. Por isso que Jesus e os grandes mestres eram inteligentes nessa área. Ele falava assim, a única coisa que você tem que fazer é voltar para dentro. A resposta está aqui dentro de você. Você é algo tão poderoso e tão superior que você desconhece quem você é. Você precisa descobrir isso daí. Você vai descobrir quem você é e por que você veio aqui na matéria. E está nesta condição. Veja bem, olha que interessante pensar assim. Vamos imaginar Brahma, Deus. Aí tem, cada desenho desse é uma galáxia. Bilhões de estrelas. O que Brahma faz? Brahma pega uma parte dele e faz assim, ó. Joga tudo nessa galáxia. Aí ele pega outra parte dele e joga nessa galáxia. E pega a outra parte dele e joga nessa galáxia. Da consciência, manifesta. O que acontece? Ele faz isso em todas. Uma centelha que está aqui como eu, ou como você, ou como nós, eu não preciso sair daqui para vir aqui, para conhecer o que está acontecendo, o que está rolando aqui. É burrice isso. A verdadeira sabedoria que os orientais nos ensinam, que os mestres nos ensinam, que os nossos avatares nos ensinam, que é voltar para dentro, não, fica na tua. Continua a sua jornada. Passou a sua jornada, você vai ascensionando, ascensionando. Chega uma hora que toda descida na matéria, o próprio Deus começa a chamar todo mundo. Ele vai trazendo todo mundo de volta, num processo de ascensão. E aí, o objetivo nosso é ir de volta à fonte. Nos fundirmos com essa macroconsciência. E todas as que desceram também vão retornar. Quando houver esse final do projeto galáctico, do projeto cósmico, que eu falei do projeto Terra, né? Mas um dia eu vou fazer uma palestra sobre o projeto galáctico, o projeto cósmico. Todas essas centelhas vão se juntar numa única de novo. Aí o que vai acontecer? Este Deus que vocês pensaram se torna mais rico em experiências, em vivências, em conhecimento.
Porque nós sempre imaginamos que ele era o perfeito. Ele não se acha perfeito. Por isso ele cria, manifesta-se e está em constante movimento, constante evolução, constante aprendizado. Até a própria consciência cósmica está num processo evolutivo, um processo de experimentação, de evolução. É errado a gente pensar que Deus já é tudo, já sabe de tudo, não precisa ir para nenhum lugar mais. Senão ele não fazia o universo, não criava a gente, não criava nada. Nós temos que pensar Deus de um outro jeito. Então veja bem, o objetivo para conhecer o universo, então quando eu me fundir com essas almas que vieram de todos esses setores, cada alma leva uma experiência, cada alma leva uma vivência, cada alma leva uma jornada cósmica. E quando nós nos integrarmos de novo nesta unidade maior, nós vamos receber essa experiência como se fazendo parte de nós mesmos. Veja, eu não precisei usar essa visão primitiva do homem e pegar um disco voador e querer conhecer todas as galáxias. É impossível pelo próprio número e pela própria condição que foi imposta para nós. Por isso que é mais viável daqui para frente a própria ciência, a nossa astrofísica, descobrir o espírito e descobrir a verdadeira jornada do espírito na Terra. Para que nós possamos, evoluir e voltarmos a um estado. Porque nós somos alma grupal. O que é alma grupal? Estamos numa pseudo-individualidade aqui, mas nós, na verdade, todos nós estamos conectados. Todos nós somos uma única mente. Quando nós formos telepatas perfeitos no plano espiritual, nós vamos interagir e perceber que nós somos um. Um vive o sentimento, as emoções do outro, a experiência do outro, as sensações do outro. Quando você tem essa visão, você não se preocupa, você se torna um indivíduo mais amoroso. Você percebe que todos os animais fazem parte dessa jornada. Os animais também estão levando uma experiência para o divino fantástica. Você não sabe o que é ser um gato, o que é viver como um gato, como um inseto. Tem uma consciência vivendo ali, num enxame de abelha, num formigueiro. Aquela macroconsciência. Por isso que é mais fácil entender com esse exemplo. Você pega um enxame de abelha, cada um faz uma função lá dentro, Parecem indivíduos isolados, mas não, tem uma consciência global que conecta todas elas. Por isso a gente chama de alma grupal. Então as abelhas, elas compreendem uma função. Ali existe uma inteligência. E essa inteligência que opera por trás. Então é uma experiência que eu, você, nós não sabemos o que é. Nós só vamos poder saber quando nos conectarmos com essa consciência a colmeia. Por isso, Brahma, ele cria muitas manifestações diferentes. Os reinos, mental, mineral, vegetal, o reino animal, e a consciência se manifesta nesses reinos para viver uma experiência. Aqui a gente não entende o que o outro está vivendo. A gente nem entende nem o que o outro humano está passando do nosso lado. Porque nós nos sentimos sozinhos e isolados dentro dos nossos corpos. Mas essa experiência de descida, ela tem um porquê. Nenhum de nós está à toa na matéria. Quando vocês se lembram, quando nós assistimos o filme Nosso Lar, tem aquele guia do André Luiz, Aquele guia que ampara o André Luiz, que coordena a experiência dele ali. Vocês percebem que é um cara bastante inteligente, bastante sábio, bastante amoroso. No entanto, chega uma hora que ele fala para o André Luiz, olha, eu estou preparando o meu retorno à matéria. Estou preparando a minha reencarnação. Eu ainda preciso voltar à matéria para viver uma série de experiências. Agora, eu pergunto, por que que ele próprio chega a essa conclusão que ele precisa retornar? Ele não vem à força aqui. Nenhum de nós está à força, foi empurrado na marra para viver uma experiência. E ele sabe que ele vai se esquecer de quem ele é aquele ser que estava no mundo astral, vivendo uma realidade ali. Mas ele aceita. Porque de uma forma ou de outra, ele sabe que acima dele existem mentores e mestres que coordenam a sua descida e a sua experimentação. Então eu quero que vocês entendam que tudo o que está acontecendo comigo ou com você aqui é planejado e está sendo muito observado e amparado pelos mentores. Nós temos só que aprender isso. E tomarmos consciência
do que nós somos nessa experiência planetária. Então o mais importante é você se coloque nessa seguinte posição: eu sou o enviado de Deus na Terra. Olha que legal. Muda aquela visão que a Igreja Católica sempre enfiou na nossa cabeça, que nós somos pecadores. Já nascemos com o pecado original. Né? Já sou culpado não sei do quê. Porque a Eva fez o Adão comer a maçã e aquela merda toda começou. Né? E eu sou culpado. Para com isso. Muda a visão. A pergunta é: por que Deus me colocou nessa posição e o que Ele queria de mim aqui? Simplesmente que você vivesse, experimentasse tudo que aqui existe na Terra. Porque no plano astral, eu quero que vocês entendam que quando você está lá no nosso lar, naquelas dimensões, você não sabe, o espírito não sabe o que é fome, ele não sabe o que é guerra, ele não sabe o que é ódio, ele não sabe o que é raiva, ele não vive essa situação. Lá não tem, esse conflito não existe. Ok? Então, quando o plano espiritual cria um projeto planetário, ele cria um projeto planetário, prepara os corpos biológicos por engenharia superior, uma engenharia genética avançada, ok? E esta consciência se manifesta nesse corpo para viver uma experiência aqui na matéria, coordenar essa roupa biológica. E o esquecimento faz com que você viva emoções muito fortes, muito poderosas. Eu vivo o medo, eu vivo a solidão. Quando introduz o sexo, então, em nós, vem as paixões. Que lá, o espírito não tem essa visão do que é uma paixão, do que é viver uma sexualidade desse jeito de reprodutiva, essa reprodução biológica associada. Ele não tem essas experiências. Então a matéria fornece experiências importantíssimas para sua consciência maior. Ok? Então ele vem, ele experimenta do medo, da guerra, da dor, do sofrimento, da depressão, da angústia. Aí, tudo é temporário. Né? Aí ele passa essa experiência e retorna, morre. Porque existe um programa nesse corpo genético. Os engenheiros genéticos que projetou a nossa experiência na matéria, eles projetaram de uma forma tão grande que é o seguinte: você não vai viver na matéria mais do que esse tempo. Não adianta insistir que já está programado à sua volta. Por que está programada a minha morte? Porque nós não somos daqui. Nós temos que lembrar todos os dias de nossas vidas que nós somos uma alma em experiência na matéria. E necessariamente eu vou abandonar essa matéria, eu vou partir. Portanto, não fique acumulando coisas. Não fique atrás desses valores humanos, riqueza, poder, fama, sabe, sucesso. Tudo isso não passa de uma grande bobagem. Quando você enxerga de um ponto de vista superior tudo. Aí você vai fazer uma coisa muito interessante, que é curtir a vida. Quando você pergunta para o mestre avançado, espiritual, lá: mestre, qual é a minha grande missão na Terra? Ele fala assim: curtir a vida. Seja feliz. Viva intensamente. O nosso mestre falou assim: você tem duas maneiras de passar a jornada na Terra: ignorante ou na luz. Quando você está na ignorância, você cria paixões, conflito, você cria guerra, você mata as pessoas, você briga por um monte de merda. Né? Você cria todas aquelas teias atáveis que chamam teias do karma. Mas quando você está na luz, você vai para essa coisa como uma diversão. Puxa, quero brincar na terra, brincar na água, brincar na cachoeira, ser feliz, fazer sexo à vontade, vou curtir mesmo esse negócio. Né? Vou morrer mesmo, né? Só vou levar daqui a experiência. Eu vou viver o máximo possível, tentar viver feliz aqui, curtir tudo. Porque isso aqui, a gente tem que imaginar, tem um chinês, um velhinho chinês que me acompanha sempre, o nome dele é Tang Lin, né? Uma vez ele contou uma história para mim. Ele chegou assim e falou assim: filho, essa vida é como um grande parque de diversões. Ele foi criado para que nós viéssemos aqui nos divertir.
viver experiências que lá não vi. Por que você faz um parque de diversão aqui na Terra? Que é esporte radical, quer pular de bungee jump, quer viver emoções. E tem nego que faz a guerra, né? Pega o revólver, vai lá, caça outro, aquela puta briga, aquela guerra. Que emoções ele está vivendo nisto? Sensações. Porque tem uma coisa, quando você morre, vai para o astral, dois espíritos se encontram, pode dar soco na cara que for, que ninguém mata o outro. Pode brigar à vontade que ninguém morre. Já estão mortos mesmo. Então, vocês entendem que a experiência de vir à Terra, de chegar a esta dimensão, é estar cumprindo uma missão para a consciência maior. A consciência maior nos enviou até aqui para que nós vivêssemos uma experiência e necessariamente está programado o retorno. Este corpo que nós estamos usando agora, ele vai morrer, ele vai acabar. Não se apegue a ele. Não fique neurótica com ele. Ai, eu tô gorda. Ai, eu tô feia. Para com isso. Ai, eu tô sofrendo porque não tenho vestidinho para ir na festa. Essa merece uns tapas na orelha mesmo, né? Sofra à vontade. Vai, tá aí porque eu não tenho uma casa, não tenho isso. Se você aprender que você está aqui para se divertir, para curtir a vida, para passear, tolhe aquele que arruma um trabalho e fica 20 horas trabalhando que nem um louco. Numa empresa, numa indústria, se matando. Aí morre, acabou. Viver o escravo, o androide a vida inteira aqui. Por isso que o espírito liberta. Quando você vive o verdadeiro espírito, a verdadeira essência do seu espírito, isso liberta você. Liberta você da escravidão que essa sociedade humana criou para você. Fazer você trabalhar num banco, acreditar que você é um rótulo, acreditar que você é médico, que você é engenheiro, que você é dentista. Tudo isso é invenção daqui de baixo. Não tem nada a ver com aqui em cima. Na verdade, vocês vêm brincar de ser médico, brincar de ser engenheiro. Só que as pessoas levam a sério demais. E quanto mais a sério você leva, mais ataque cardíaco dá. A vida tem que ser uma alegria. A vida tem que ser descontraída. Você tem que, a cada dia que você acorda, falar, pô, que legal, deixa eu curtir tudo isso aí, curtir o sol, as estrelas. Trabalhar não, eu não quero trabalhar essa porcaria não. Trabalhar é coisa de capitalista. Eu vou fazer o necessário para me existir, para me viver, né? E não precisa de muito, vocês vão ver que não precisa de muito. Para essa existência, não precisa de muito. É que o homem, é que quando você liga a sua televisão, seu rádio, todo dia os caras vão ficar enfiando em você, ó. Compra, você tem que comprar, ó, saiu o modelo novo do carro, viu? Ó, saiu o modelo novo, ó, aquela sua casa tá uma bosta, tem que comprar uma maior, tem que comprar uma piscina, compra o colchão novo, vai na Casa Bahia tá barato, vai lá, você compra. Então vocês começam a incutir essa psicologia na nossa mente, e você, quando você não começa a comprar, você começa a ficar infeliz. E para comprar, você tem que trabalhar que nem um louco para ter o dinheiro, né? Aí você se torna escravo desse jeito de existir. E a sua alma e o seu espírito morrem, fica morto. Aí vem a depressão, vem a angústia, porque você fica infeliz. E a infelicidade está intimamente ligada a uma forma de existir no mundo que nada tem a ver com a nossa verdadeira natureza, com a nossa alma cósmica. Porque quando você toma consciência, você fala, eu vou trabalhar em banco, o quê? Eu vou ser escravo, mas não quero nem saber. Eu vou para a praia. Tinha uma chargezinha na internet assim, de um baiano deitado na rede. Super zen. Aí chega um paulista, todo de terno e gravata. Ô baiano, mas que coisa! Você não tem vergonha não, né? Está aí sentado, deitado nessa rede? Você sabia que a preguiça é um dos grandes pecados capitais? Dos 7 pecados capitais? O baiano olha assim, e a inveja é o quê? No fundo, aquele corno trabalha que nem um louco, para depois comprar uma casa grande na praia e ficar lá também, né? O desejo dele é estar tranquilo na praia, mas ele tem que passar por toda uma trajetória para depois ficar tranquilo na praia. Isso é burrice. Vai já descansar. Porque às vezes o mundo,
A gente fala, mas tem que construir tecnologia, tem que fazer. Não tem nada. Tem que fazer foguete para ir para Marte? Tem nada, isso é bobagem. Volta para o espírito, que você sai do corpo, você vai para Marte sem problema nenhum. Não precisa nem da NASA para isso. Quando nós descobrimos a verdadeira natureza de nosso espírito, nós vamos perceber que nós somos seres poderosíssimos, dotados de uma inteligência, de uma capacidade inimaginável. Nós já temos o conhecimento. Eu quero que vocês imaginem o seguinte, ó. Imaginem o seguinte, vocês vão entender o que é iluminação. O que oriental considera como... Por que Jesus falava, conhece a ti mesmo e o problema vai ser resolvido? Vamos supor que você está aqui na matéria, no mais ínfimo ponto aqui. Eu, você, nós, com essa consciência que estamos agora. Imagine se eu faço um trabalho de autoconhecimento e desperto para minhas encarnações anteriores. Olha, eu já começo a falar línguas, que eu não preciso nem fazer curso de língua. Se eu vivi na Inglaterra, eu vou falar inglês fluentemente. Já começo a só trazer para a tona. Está tudo em mim. É acordar, é conectar as experiências. Aí, eu vou naquela pergunta, volto no Buda. E a anterior à Terra? De onde eu vim? Aí, tem uma palestra minha aqui, deixa eu tentar achar ela aqui, está aqui. Os exilados de Capela, ou seja, uma coisa que nós vamos chamar de transmigrações estelares. As nossas almas, os nossos espíritos, eles, após acabar um projeto planetário, você pode ser transmigrado para viver experiências em outros projetos, em outros mundos, em outros planetas pela galáxia. Imagine você recordar agora a sua experiência que você teve em outro planeta, em outro orbe. E incorporar tudo isso na sua sabedoria atual. Por isso que acordar de iluminação é simplesmente ir acordando para tudo que você fez lá atrás. Ok? Tudo que você foi lá atrás. Então vamos ver o que nós fomos lá atrás. Olha que interessante. Eu começo a acordar, eu pego as encarnações passadas. Aí eu pego a encarnação em outros mundos. Aí eu começo a pegar cada vez mais o quê? De onde eu verdadeiramente vim. Imagine, nesses níveis de consciência, quanta inteligência, o que eu era realmente. Por isso que ele diz, Jesus, só existe um caminho para você conhecer a Deus. Só um caminho. É conhecendo a si mesmo. Qualquer ideia e modelo teórico que você fizer de Deus vai estar errado. Porque não existe outro processo. O processo é entrar dentro e ir acordando a si mesmo e perceber que nós somos esta grande consciência manifesta hoje aqui na Terra. Por isso eu tenho um grande respeito por esses seres que estão vindo passando aqui. Ó. Eles vivem aqui na minha casa e são tratados como gente. Eles não são tratados como animais. Eles são tratados como espíritos como eu, a serviço de Deus aqui na Terra. Eu sou um espírito a serviço de Deus aqui na Terra. E vejo em vocês a mesma coisa. Todos vocês estão vivendo uma experiência muito importante para o divino. Mas vocês têm que olhar a formiga, o elefante, tudo que está aqui da mesma maneira. As plantas, as flores, os pássaros. Todos são seres divinos enviados por Deus para viver uma experiência na matéria. Eu jamais posso me julgar a criatura mais importante. Eu simplesmente tenho que colocar no meu lugar de igual, de igualdade. O Buda reuniu os discípulos dele e dizia assim: vocês sabem qual que é a única diferença que existe entre eu e vocês? A única diferença é que eu sei que eu sou um Buda e vocês ainda não sabem. É uma questão de despertar, de atingir a luz.
Então, vocês vão perceber que fica muito fácil vocês entenderem por que eu, sendo um espírito, estando nessas condições mais elevadas, até mesmo sendo Deus, eu necessitei descer. Porque tudo isto, esta consciência ainda não tinha experimentado. Toda a criação do universo, nos bilhões de galáxias, é uma criação. O que pode acontecer, os cientistas até pensam numa coisa assim, numa possibilidade. Existe uma possibilidade astrofísica muito interessante, que é esta, né? Que é o universo ter uma característica de universo fechado. É uma das possibilidades da astrofísica. Quando eu jogo isso aqui para cima, ela volta, não volta? Vai e volta. A força da gravidade acaba atraindo os corpos. Então, quando você imagina uma quantidade muito grande de matéria aqui, e essa matéria, por algum motivo, ela explode e é lançada para todos os lados, existe a possibilidade dessa matéria ir, parar e voltar a cair. Então, todas as galáxias que hoje estão expandindo, elas podem parar de expandir e voltar a uma outra condição de matéria superdensa que os cientistas chamam de Big Crush. Não é o Big Bang agora. O Bang é a explosão. O Big Crush é a compressão. Volta tudo ao mesmo ponto. Ok? E aí o universo novamente acaba e tem outro. Ninguém sabe aí o próximo que virá como será. Quais as regras. Porque você tem que imaginar que tem uma consciência controlando, idealizando este projeto de como tudo vai fluir, como tudo vai acontecer. Então, seria o tempo necessário, os indianos chamam isso de o grande dia e a grande noite de Brahman. Eles dão um tempo lá no calendário Brahmadi. Isso são bilhões de nossos anos mesmo. Então você poderia imaginar que hoje tem 13, vai demorar mais um tempo na expansão, depois a retroceder a contração, a expansão e a contração, que eles chamam do grande dia e a grande noite de Brahma. Aí volta tudo novamente ao ponto de partida, a concentração. E toda a consciência que foi expandida, que se manifestou, também retorna. É como se fosse o dia do grande retorno de uma experiência que durou bilhões e bilhões de anos para depois ser concluída. Após isso, o que vai ser depois? A resposta é essa, só Deus sabe. Vocês estão me entendendo? Aí vem aquela pergunta ainda. E antes do Big Bang, existia outro universo? Será que esse Big Bang que nós experimentamos há 13 bilhões de anos atrás não é apenas um pulso de algo que já vem pulsando há muito tempo? Será que o universo anterior ao Big Bang não era um outro, numa outras coordenadas, numa outras condições, que a consciência viveu uma outra experiência? E essa consciência projeta um novo tempo, uma nova ordem cósmica para que as almas vivam experiências totalmente diferentes? São perguntas, não são respostas. O importante nesta palestra é nós sabermos que cada um de nós que está manifesto aqui na Terra, nós temos uma importância muito grande dentro deste universo. Toda a nossa jornada está sendo coordenada pelos nossos mentores kármicos que preparam a nossa encarnação, que acompanham a nossa experiência na matéria. Os animais têm no plano espiritual também grupos de controladores de almas de consciência mais elevada que controlam a sua experiência mais densa. Tudo está numa ordem maravilhosa. Quando vocês se sentirem numa solidão profunda em sua casa, tristes, angustiados, deprimidos, que não conseguem dormir à noite, preocupados, pensem nisso. Pensem que vocês são criaturas maravilhosas, divinas, e que só precisam despertar para isso, tomar consciência da nossa verdadeira natureza espiritual, nosso verdadeiro nível de consciência cósmica. Aí vocês vão ver
que vocês vão mudar aquela visão de que nós somos pecadores. De que eu tenho que entrar numa igreja, assim, curvada, com medo do cara lá, se ajoelhar com aquele puta medo, né? Você não precisa disso. Todos nós estamos vivendo uma experiência e ela acontece dentro de nós, dentro da nossa alma, dentro do nosso espírito. Né, menino? Vem cá, papai. Vem cá. Por isso que esse aqui, ele foi batizado com o nome de Shiva. Você sabe o que significa a palavra Shiva em indiano? É uma das duas grandes manifestações de Deus. É Shiva e Shakti. É como se fosse Adão e Eva, a primeira manifestação. Então esse é o Shiva. Né? A Shakti está andando por aí. Então, para mim, esses seres são criaturas divinas. Eles estão vivendo uma experiência na matéria. Existe uma alma e uma consciência aqui, que está manifesta em todas as células, todos os corpos. E quando ele morrer, fisicamente, ele também vai continuar com uma alma. Os animais têm alma, como nós temos alma. E essa jornada desse ser vai continuar pela galáxia, pelo universo. Por isso o que nós temos que ter é companheirismo, respeito e amor por eles. Da mesma forma, quando nós encarnamos na matéria, nós nos misturamos com esses seres. Nesta mistura é uma relação, pode ser de conflito ou pode ser de amor. É você que escolhe. De conflito você vai torturar, matar ele, você vai fazer o diabo, né? Agora, uma relação de amor, você vai trazer ele para viver com você e você vai aprender muito com ele. Ele tem muita coisa para te ensinar. Eu tenho uma gata, essa que está com você, Tang? Traz ela aqui. Essa aqui, ó, é uma criatura que eu considero extremamente maravilhosa. Né, minha filha? Ela foi pega pequenininha, né? Foi tratada na boca com a mamadeira, sabe? Então ela se tornou uma criatura totalmente grudada com a gente. Onde a gente está, ela está junto. Dorme na minha cama todos os dias. O lugar dela fica no meu quarto, no computador, em cima. Ela fica com a gente o tempo todo. Né, menina? Então ela tem uma divindade. E nós olhamos essa divindade. E ela tem um amor. Ela retribui esse amor que você dá para ela. Vai. Né, minha filha? E aí? Fala pro seu papai. Fala. O que foi? Vem aqui com o papai. Eu tenho muito estímulo hoje. Eu não... O que foi? Então vem. Então vem. Vem cá com o papai. Aí. Você vê? Ela quer colo. Ela quer carinho. Né, minha filha? Olha que beijão. Você viu o beijão? E não adianta, às vezes você põe no chão, ela não quer, ela quer ficar com você. Entendeu? Então nós precisamos aprender também essa lição de amor, conviver com as diferenças. E aí aqui na Terra também nós precisamos olhar os nossos irmãos. Por isso que Jesus, ele tinha essa visão mais cósmica. Ele não olhava um ladrão, não olhava o inimigo. Ele olhava ele mesmo nas pessoas, falando, não tem importância, todos nós somos um em Deus. Você vai estar no reino dos céus comigo, né? Aquela história do ladrão, né? Não se preocupe, hoje mesmo você vai estar comigo no reino dos céus, lá, não vai sair desse inferno que é a terra. Morrer não é essa coisa toda, não. Às vezes os humanos aqui, quando a gente condena a gente à morte, acham que é o maior castigo, né? Que pode dar a um ser humano, mas na verdade não é. O maior castigo é prisão perpétua mesmo. Matar o cara, você liberta o cara, né? Eu tô livre, pô, que legal. Claro que lá em cima, né, no plano espiritual tem as regras, tem as leis, né? Tem todo um processo, né? Cada um vive uma forma de vida aqui, tem o karma, né? Por isso que nós vivemos a lei do karma. Nós vamos resgatar esse conflito que nós criamos aqui embaixo. É mais ou menos por aí, entendeu? Mas quando perguntarem para vocês, por que eu tenho que estar aqui? Respondam da seguinte maneira: não existe maior presente dado a mim do que a oportunidade de estar aqui. É um planeta tão maravilhoso, né? Olha, existem bilhões de estrelas na galáxia. Eu vim num planeta maravilhoso. Se você for em Vênus, é um inferno, Vênus. Né? Tempestade sulfúrica, uma merda. Nem queira ir para Vênus, que é uma desgraça.
Mas a terra, aqueles oceanos, aquelas praias, cachoeira, um céu azul, é uma coisa divina este mundo. E ganhar um corpo para viver uma experiência neste mundo é um presente dos mais divinos. E nós temos que entender assim. A vida não foi construída para a gente viver um castigo, uma dor, um sofrimento. O sofrimento é nós que criamos ele na maior parte das vezes. Nós criamos as paixões, nós criamos os conflitos, nós criamos os ódios, o desrespeito, e isso volta tudo contra a gente. Em forma de doença, em forma de sofrimento, em forma de guerra mesmo, de conflito. Mas se você viver de uma outra maneira, se você se colocar com uma postura diferente, toda a sua jornada vai ser diferente. Nosso mestre chinês, esse mestre que anda ao meu lado, ele me disse uma vez, a sua vida pode ser totalmente dolorida, cheia de conflitos, ou você pode passar por ela de uma forma extremamente feliz, tranquila e harmonizante. Depende de você. Você pode fazer da sua vida um inferno, ele dizia assim, ou você pode fazer da sua vida um verdadeiro tai chi. Um fluir natural, um viver uma experiência natural. Depende de como nós encaramos, como nós construímos o nosso dia a dia. Nós temos as escolhas. O nosso Dharma, em nosso Dharma está a escolha. Mas eu posso escolher trabalhar 12 horas por dia. Eu posso escolher encher minha cara de droga tal, e viver que nem um maluco, não vou. Mas eu posso, decidir voltar para dentro de mim, descobrir a minha própria alma, meu próprio ser, e caminhar pela terra de um jeito completamente diferente. Ok? Então é isso. Desejo a todos muita paz, namastê, e aí um próximo encontro.